Olá, vamos preparando aqui. Olá, desculpe aqui que hoje eu me atrapalhei um pouquinho. Pronto, vamos botar esse. Vamos lá. Olá, bom dia pessoal. Hoje entramos 2 minutinhos atrasados, mas enfim, vamos agora voltar aqui à nossa atividade. Desculpa, deixa eu ver, o teu vídeo tem que ser na vertical, perdão. Agora sim. Eita, hoje eu tô meio atrapalhado, hein? Então vamos lá. Bom dia a todos vocês, estamos entrando aí. Bom dia, bom dia. Vamos iniciar aí a nossa transmissão hoje. E olha só, hein? A última das 7 aulas. Olá, Dani, bom dia. Dani, olha a minha canequinha personalizada. Claro que aqui eu tô mais novo, né? A foto era antiga. Vamos lá. Dani, depois você vê aí nas aulas gravadas, até para o teu pessoal, às vezes uma revisão, ou quando você vai contratar alguém para o cartório. A minha live desta semana sobre RI ficou muito legal com relação aos princípios. Então, sempre que a pessoa precisar revisar ou alguém precisar aprender os princípios de direito registral, né, imobiliário, eu acho que tem aí um conteúdo bom. Bom, vamos avançando. Hoje eu deveria com vocês tratar, digamos assim, de vários pontos, de várias normas que os concursos normalmente exigem. Eu ia fazer assim um pouquinho de cada coisa. Se fosse numa música seria um pot-pourri, né? Cada hora você apresenta um trechinho de uma música e vai passando e vê várias. Mas eu falei, puxa vida, como dentro de 1 hora, 2 horas, você vai tratar tantos pontos tão numerosos, né? E eu não vi que isso daí fosse muito viável, até porque é difícil você tratar um ponto que é importante, que sempre é perguntado, de forma muito rápida e de forma superficial. Isso daí não é muito exatamente estudar. Então eu resolvi escolher um ponto, na verdade. Um ponto entre os vários deles que são bastante exigidos. Vocês devem saber que eu fiz uma seleção de itens do edital, né, no caso da empresa que está fazendo o concurso para São Paulo, isso daí valeria para qualquer outra empresa. Então eu peguei várias provas feitas por essa empresa, acho que 3 ou 4 provas, e fiz uma marcação. Eu pegava a pergunta e via qual item do edital que correspondia àquilo e ia marcando. Pergunta, ponto, pergunta, ponto, pergunta, ponto. E aí com isso eu fiz, então, a identificação dos pontos que são mais comuns, que são mais exigidos. E um dos pontos recorrentes costuma ser o tema das escrituras de separação e de divórcio. Então eu falei, olha, quer saber, em vez de ficar vendo um monte de pontos superficialmente, e nem seria também tão um monte de ponto, porque afinal de contas 1 a 2 horas é pouco tempo. Eu falei, eu vou falar para as pessoas a respeito dessas escrituras, tanto da ótica do tabelião, até certo ponto da ótica do advogado também. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, em sua maioria, e muitas delas, acredito, talvez estejam advogando, então é também uma opção estudar as escrituras de separação e divórcio para quem advoga. Estou vendo aqui que o meu cartório de Cianorte está presente, que satisfação. E então é uma coisa que tem utilidade tanto na ótica do registro, a ótica das notas e a ótica do advogado, e até da pessoa comum para aumentar o seu conhecimento e tudo mais.
Então vamos falar hoje dessas escrituras de separação e divórcio. Lembrando que não faz tanto tempo assim que foi possível, tornado possível entre nós as escrituras de separação e de divórcio. Já tem um certo tempo, é verdade, já não é uma novidade, mas eu lembro perfeitamente quando não era possível, digamos assim, você ter a feitura de um divórcio, de uma separação em cartório. Eu, inclusive, prestei na magistratura, como sabem, e fui juiz de vara de família. E não havia naquela época essa possibilidade. Então, quem tinha que separar no fórum, né? Quando veio a Lei 11.441 de 2007, trouxe uma inovação nisso. Então, foi algo que não tem tanto tempo, vamos falar em 15 anos, né? E não havia, no meu tempo de vara de família, não tinha essa possibilidade. E curiosamente, eu fui juiz de família até um pouquinho antes de surgir essa lei. Então, na hora que o cartório ia começar a me dar folga como juiz, eu acabei indo para uma outra vara. Mas tudo bem, vamos seguir em frente e vamos falar dessa escritura. Essa foi então em 2007, né? Só que depois passamos a ter o quê? O Código de Processo Civil novo estabelecendo isso. Então, uma primeira dica que eu dou: quem está fazendo aí uma escritura de separação e de divórcio, talvez até nos dias atuais, não deveria colocar como fundamentação, se coloca, a lei de 2007, porque aquela lei alterou o Código Civil, então vigente, de 73. Hoje, o fundamento legal para a feitura das escrituras de separação e divórcio não é mais essa lei. Esse é o fundamento original. O fundamento legal hoje é o Código de Processo Civil atual. É muito comum a gente se referir a essa lei, né? Eu mencionei agora ela, mas, repito, pode um examinador descontar um ponto, e é um erro técnico, você dizer que está fazendo uma escritura de divórcio com base nessa lei de 2007. Por quê? Porque essa lei não está mais em vigor. Não deixou de existir o que ela previa, mas o que ela previa não está mais previsto nela, ou ela não está mais vigente. O que ela previa está previsto aonde? No Código Civil atual, do Código de Processo Civil atual. E é claro, na Resolução 35 do CNJ. Então, quem quiser estudar um pouco mais, nós vamos falar várias regras dessa resolução hoje, mas a Bibliazinha é além das normas de cada estado, e existem algumas diferenças de estado para estado, pelo menos uma nós vamos mencionar hoje, mas além das regras dos estados, é preciso que se olhe a resolução 35 do CNJ, tá bom? Então vamos começar isso daí. A resolução 35 do CNJ trata de várias demandas, né? Vários tipos digamos assim, de situações. Tanto a separação, quanto o divórcio, quanto o inventário e as suas respectivas partilhas. Primeira coisa que eu preciso dizer é que houve uma discussão quando houve uma alteração legal, né, na Constituição, que não exigia, não, vai se dar o divórcio, né, não se falava mais em requisitos, tornou o divórcio, digamos assim, desnecessário de uma prévia conversão, de separação e divórcio, tornou desnecessário um prazo de separação para você poder divorciar, tornou desnecessário você ter um número de divórcios, enfim, o divórcio foi, né, liberado. Hoje em dia, você divorcia quantas vezes quiser, sem necessidade de ficar casado um certo tempo. Então muitos questionam, bom, então não tem mais a separação. Para que separação se o divórcio está liberado? Mas o entendimento que prevaleceu é que a separação persiste. Quem não quiser divorciar, por qualquer razão que não venha ao caso, mas quem quiser
digamos assim, apenas se separar, né, ele pode fazer sim a separação. A separação não está revogada. Por mais que ela não seja hoje condição ou necessária, é verdade que não, mas ela persiste ainda em nosso ordenamento jurídico. Então vamos lá. Vamos ver na resolução 35 do CNJ, que teve aí algumas atualizações. É preciso que você estude esse tema sempre com um olho na resolução e outro olho nas normas. Primeira coisa, eu já falei aqui, o tabelião pode ser escolhido, qualquer tabelião. É diferente das regras de competência, quando você vai propor a mesma separação, o mesmo divórcio, o mesmo inventário em juízo. Em juízo você tem regras de competência, até porque vamos combinar uma coisa, você não pode escolher o juiz, você não pode escolher o juízo, não é? O que acontece é que você tem que utilizar aquilo que no processo civil chamamos de juiz natural, aquele que, de acordo com as regras de organização judiciária, está ali previsto antecipadamente para, digamos assim, cuidar daquele caso. Então você vai observar as regras de competência e só para relembrar, o 48 do CPC, olha lá, o foro do domicílio do autor da herança, o autor da herança quem é? O falecido. No Brasil é o competente para inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, várias situações, não precisamos memorizar todas elas, mas essas demandas relativas às pessoas aí falecidas, olá João, essas pessoas falecidas, isso quando é no âmbito judicial, você tem que seguir as regras de competência estabelecidas pelo CPC. Regra primeira, domicílio do autor da herança. Agora, tem outras exceções. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, então, diz aí o item primeiro, o foro da situação dos imóveis. Sim, mas ele não tinha domicílio e não tinha imóveis. Bom, não havendo imóveis, se forem vários imóveis em lugares diferentes, em foros diferentes, tanto faz, pode ser um ou outro. E o item 3, não havendo imóveis, o foro de qualquer lugar dos bens do espólio. Então existem regras para várias situações, tratando da competência judicial do inventário. Agora, esse foi o 48. Agora, aí o divórcio e separação, está no 53, olha lá. É competente o foro 1, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou reconhecimento ou dissolução de união estável. Então, qual que é? Vamos ver a competência nesses casos aí, digamos, de divórcio, separação e afins. Primeiro, o domicílio do guardião de filho incapaz. Então, para facilitar, primeiro, então, onde aquele que está com a guarda do filho menor, vai ser proposta a ação ali, né? Essa hipossuficiência aí, digamos, do menor acaba atraindo a competência para o seu guardião, enfim. Também do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, perfeito. Também do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no domicílio do casal. O domicílio do réu é a grande regra geral. E aí tem uma novidade aqui, do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Então, muitas vezes esse é o fundamento até do pedido da separação. Então, já que a pessoa foi vítima daquela violência, ela vai ter um certo privilégio, digamos assim, uma prerrogativa, seria mais adequado, de ser demandada onde ela está. Bom, isso foi uma rápida apresentação das regras de competência, mas o que eu quero dizer, isso vale para os processos judiciais. Nós vimos já aqui na aula do tabelionato que qualquer tabelião pode ser escolhido pelas partes. Eu posso ter um casal de Manaus que queira se separar no Rio Grande do Sul. Pode, não tem problema nenhum. Eles vão até o tabelionato, levando lá os documentos necessários, que veremos, e vão pedir a ele que faça, sim, lá no Rio Grande do Sul, essa escritura de divórcio, de separação. Depois, munidos lá do competente instrumento, né, do traslado ou da certidão, vão levar ao
registro civil onde foi feito o casamento para a competente averbação. Vão levar depois essa escritura para outros órgãos. Aliás, é muito bom lembrar, hein? A escritura, ela não, digamos assim, vou usar um jogo de palavras, ela não divorcia já, ou não acaba o serviço de um divórcio no tabelionato de notas. É necessário que aquela escritura do tabelionato de notas seja levada no lugar em que foi feito o casamento. E onde se faz o casamento? No registro civil. Levado lá porque o registro civil não está sabendo desse divórcio. Ele vai ser informado por essa escritura e com base nela vai ser feita a averbação de separação, se for separação, a averbação de divórcio, se for divórcio, e também, se for o caso, a devida alteração do nome de alguém que tenha eventualmente mudado esse nome em razão da separação. Pode ser que quando casou nem mudou o nome, ficou todo mundo com o nome de solteiro. Pode ser que você separe, divorcie e ainda continue com o nome de casado, quando então não precisa mudar isso, mas pode ser que isso mude. Então essas alterações têm que ser levadas no registro civil, e já antecipo, é preciso constar expressamente na escritura que as partes foram orientadas de que precisavam levar aquela escritura no RCPN. Por quê? Porque tem gente que sai lá com aquele traslado, vamos pegar esse papel, sai lá com um envelopinho, digamos assim, ó, tá aqui, tô separado. O cara tira foto, né, faz uma selfie, coloca no Instagram, olha, tô na pista, separei, divorciei. Olha, tá faltando um detalhezinho, essa é a escritura, muito bem, fez a escritura, mas é preciso, para questões de publicidade e produção de outros efeitos, que ela seja levada, porque senão você vai estar separado no tabelionato de notas e casado no RCPN. Como é que fica isso? Então é preciso sim que seja orientada a pessoa a levar lá. Ah, mas eu já separei no cartório, eu casei no cartório e separei no cartório, ainda não está certo? Veja, você casou num cartório e separou em outro cartório. É preciso levar o documento dessa separação no cartório do casamento para que lá seja feita essa averbação. Tá bom? Aliás, cá para nós, isso não é nem exatamente uma novidade. É que como é cartório, a pessoa pode confundir. Por quê? Porque quando a separação é no fórum, também é preciso levar um documento chamado mandado de averbação diretamente para o cartório, né, ou até o cartório do registro civil, para que seja feita a averbação. E aí você vai ter depois uma certidão onde já consta o casamento e também o divórcio. Então vejam que isso é um item importante que não pode ser esquecido. Se você vai fazer uma peça prática de divórcio e esquece de mencionar isso, está cometendo uma falta. Mas olha só, eu disse que a primeira coisa é levar por RCPN, mas esse documento, esse traslado de divórcio e de separação, ele serve para várias outras coisas. Ele pode ser levado em qualquer lugar. E pode ser levado o quê? Se tem imóveis, no cartório de imóveis, para que seja feita digamos assim, o registro da partilha. Se você tem um carro e ali foi partilhado esse carro, você vai levar essa escritura no Detran, para que eventualmente um determinado carro passe do nome do marido para a mulher ou vice-versa. Se teve uma empresa, uma sociedade ali que teve alterações, foi dividida, vai levar na junta comercial ou no registro de pessoas jurídicas, não é? Se foi tratado de algum dinheiro, algum valor, alguma aplicação, uma poupança, uma conta corrente, etc. e tal, você vai levar aquilo na instituição financeira para exercer os direitos estipulados naquela escritura, né? Como se fosse um formal de partilha do fórum. Se existem aquelas verbas da Lei 6858 de 80, negócio de PIS, Fundo de Garantia, que nem precisava rigorosamente nos tempos antigos fazer inventário, era só um alvará, também você pode levantar essas verbas
por conta, com base nessa escritura. Então a escritura não serve só para levar no RCPN, o que é essencial, ou para levar no RI, no caso de partilha de imóveis. Ela vai ser levada em tantos quantos locais tenha necessidade de serem produzidos os seus efeitos, ok? Para que serve a escritura de divórcio? Para muita coisa, dependendo daquele caso concreto. Essa escritura pode comparecer em vários e vários locais, ok? O usual é RI e tabelionato de RCPN, mas pode ser em vários outros lugares. Lembrando até que quando você vai fazer a partilha, pode ter aí, tem que mencionar inclusive todos os bens, não só os imóveis, mas também os móveis, os valores, as aplicações, etc. Então, não basta ir no cartório de notas e achar que já está separado lá, é preciso averbar. A partilha tem que ser registrada, onde o casamento foi feito, ele tem que ser desfeito. Até sentença tem que ser levada no cartório onde foi feito o casamento para que isso foi alterado. E aí já teve gente que escreveu, eu descobri isso só um ano depois. É claro, se a pessoa não foi devidamente orientada, ela vai ficar aí, digamos, casada num cartório e divorciada no outro, não está certo. Então quem tem que prestar um cartório tem que prestar um serviço de excelência e orientar as pessoas para isso. Eventualmente, aí já vai depender de cada um. Pode até o cartório já proporcionar uma facilidade, uma comodidade para a pessoa, e ele verifica lá, olha, às vezes é na mesma cidade, numa cidade próxima, hoje tem o CRC, ele vê lá, olha, para refazer a averbação, não sei o valor, vou dar um exemplo, R$100, ele pode falar assim, olha, você já quer que eu faça a averbação disso? Então ele pode até já cobrar o valor apenas do custo ali da pessoa e já encaminhar aquele traslado para o RCPN e fazer a averbação. Pega a certidão lá e entrega para o cliente. Olha, é um mimo a mais. Não estou dizendo que é obrigação de quem faz o divórcio fazer isso, mas ele pode fazer esse segundo trabalho a título de gentileza, a título de cortesia, para fidelizar aquele cliente. Óbvio, não que aquele cliente vai separar toda semana porque gostou do atendimento, não é isso, mas fala para outra pessoa, olha, se acredita, eu fui lá, fizeram isso, me alertaram que tinha que ir no outro cartório, eles ainda me perguntaram, você quer que a gente vá no outro cartório para você, ou encaminhe para lá, ou resolva isso e já te traga a nova certidão de casamento já escrito o divórcio? Eu falei que sim, e eles fizeram para mim, e só cobraram o custo. Olha aí, isso eu não falei que o tabelião pode ser escolhido? Eu acho que talvez o tabelião pode ser mais escolhido se ele fizer esse tipo de cortesia e com isso evitar que alguém inadvertidamente coloque a escritura na gaveta e não leve para ser averbada. Fica a dica. Vamos falar aí. Então pode ser escolhido, as regras de competência, produz efeitos em qualquer lugar, né? Pode ser levado em qualquer lugar, tem que ser averbada, tem que constar que a necessidade dessa averbação está no texto da escritura. Muito bem. Quando tem alteração do nome, o nome também vai ser alterado, né? Para que ele faça a alteração. E detalhe, se a pessoa volta a usar o nome de solteira, o que acontece? Ainda tem um outro detalhe. É feita aquela averbação no cartório do casamento, e o cartório de casamento vai comunicar ao cartório do nascimento, olha, alô, você aí do cartório de nascimento, lembra aquela pessoa que nasceu aí? Pois é, lembra que eu dei um aviso para você que essa pessoa casou? Perfeito. Ela casou e mudou o nome, que passou a ser assim, assim, lembra? Perfeito. Então, anota aí que ela divorciou. Estou anotando. O que mais? Ela divorciou e voltou a usar o nome de solteira. Fica tudo isso anotadinho lá para ter uma amarração. Tanto o cartório que fez o casamento, com o cartório que fez o nascimento, para que os dados estejam sempre, não vou dizer assim atualizados, mas enfim, que haja sempre uma referência, uma remissão de um registro ao outro, ok? Claro que se a pessoa divorcia no mesmo cartório ali enfim, se ela casou no mesmo cartório que nasceu, aí não vai ter comunicação. A pessoa do cartório vai pura e simplesmente fazer essa anotação lá. Mas veja quantos atos que são gerados, não é? Bom, uma coisa que eu preciso dizer, no RCPN tem vários livros, A, B, C, D, E, né? Fora os 2 auxiliares.
O livro do casamento é o livro B. E eu preciso dizer que essas escrituras são averbadas no livro B, o livro do casamento. Não há averbação ou não há registro das escrituras de divórcio ou separação no livro E. Então alguém pode falar assim, doutor, onde registra o divórcio e a separação? Registra? Na verdade, elas não são registradas, né? Mas poderia se falar, a sentença de separação ou a escritura de separação, ela digamos assim, registrada no livro E, quer dizer, aquele livro, de certa forma, auxiliar dos outros atos do RCPN? Não só não é no livro E, como ela não é registrada, ela produz uma alteração num registro, o do casamento, e a alteração de um registro se faz por averbação. Então aqui, ó, a advogada Claudete Gomes escreveu aqui, excelentes observações. Eu acho que a doutora Claudete vai querer fazer os divórcios dos clientes dela no RCPN, num cartabelionato de notas, que talvez faça a gentileza, claro, tudo pago direitinho, de providenciar para ela a averbação no RCPN. E se não fizer essa averbação, doutora, outra coisa é o advogado fazer um trabalho diferenciado. Ele, sabendo que tem que fazer isso, ele pega e já toma a iniciativa de levar no RCPN e faz um serviço mais abrangente, mais completo e que proporciona uma melhor satisfação do cliente, aí sim, causando a fidelização. Ele vai falando de outro para outro. Então, às vezes, o advogado pode querer, como uma estratégia de agradar o cliente de marketing, falar, não preciso o Notas levar no RCPN, deixa que eu levo, que eu quero prestar esse serviço a mais e trazer esse encantamento, essa satisfação adicional ao meu cliente. Mas vamos lá. O valor da escritura toma por base o valor dos bens. Não registra no E, averba no B, ok? Vamos lá. O valor da escritura toma por base o valor dos bens quando há partilha, né? Quando não há partilha, é o custo de uma escritura mais barata, mais simples, chamada de sem valor declarado. A partilha, o divórcio, digamos assim, entre pessoas que não têm bens, tem um custo menor de realização do ato do que aquele que tem bens a partilhar. Tem pessoas que às vezes deturpam essa regra e acabam omitindo a existência de bens para, digamos assim, economizar um pouco com a escritura. Está errado isso, né? Porque como é que você vai omitir bens? Os bens, eles precisam ser partilhados. Se eles forem omitidos, e a partilha deles é normalmente necessária, você vai ter a necessidade do que depois? De fazer uma sobrepartilha. Então você economiza hoje para gastar amanhã, para ter um outro trabalho, né? E outra despesa, outro custo de advogado. Então vamos fazer a coisa correta, que é declarar a existência dos bens e fazer a partilha deles. Uma coisa que eu quero dizer é que é preciso relacionar todos os bens, não só aqueles que vão ser partilhados, que são chamados bens comuns, mas também aqueles bens que são reservados. É preciso dizer, olha, para dividir nós temos isso, isso e isso, mas também tem isso e isso que é dele e aquilo e aquilo e aquilo que é dela. Dependendo do regime de bens, pode ter uma coisa que não se comunicou, que vem de antes, enfim, nós vamos agora estudar regime de bens, mas pode ter, sim, coisa dos dois e coisas de um e coisas de outro. Tudo isso vai ser relacionado, ok? Bom, e os atos, digamos assim, são gratuitos no cartório para aqueles que se declararem pobres, mas também não estamos aqui para deturpar as coisas, não é? Não é porque uma pessoa declarando-se pobre vai ter acesso à gratuidade que é para ela mentir a respeito dessa pobreza e mentirosamente dizer-se pobre quando não é. A gente sempre se acha um pouco pobre no sentido de que queria ter um pouquinho de dinheiro a mais. Perfeito, até aí está certo. É natural esse desejo de progresso e de ambição. Mas você só pode fazer essa declaração se ela for sincera, uma declaração com a sua responsabilidade, inclusive criminal, e se o tabelião verificar por elementos os mais diversos, né, que não é sincera aquela declaração, e ele vai ter motivos para isso, porque ele quer receber devidamente os emolumentos daquelas pessoas que possam pagar, então ele vai poder
levar ao conhecimento do juiz, apresentar razões pelas quais, olha lá o fato, razões pelas quais ele entende que aquela declaração não é verdadeira e poderá, digamos assim, não ser feita aquela escritura ou ter que fazer o pagamento, nem que seja posterior. Isso varia um pouco das regras de estado para estado. Aqui no Paraná você faz de graça, mas você depois pode ir cobrar atrás da pessoa. Isso já vi acontecer várias vezes. Então, não é para fazer declaração mentirosa de pobreza, porque se houver uma suspeita disso, e os bens são uma evidência disso, a pessoa vai lá no cartório, como eu já vi, né? Chega lá com um carrão bacana, dizendo que é pobre. Fala sério, né? Deixa para lá, mas eu já vi. Às vezes na vara da família que eu trabalhava, o camarada fazendo um acordo lá, muito pequenininho para pagar não estava em dia com a pensão de alimentos e estava na mão lá com um celular, que só aquele celular pagava meia dúzia de pensões. Então não adianta, sempre a verdade aparece. Eu falei aqui de advogado, não sei o que, outra coisa. A participação do advogado é essencial nos processos de separação e de divórcio, inventário e partilha. Inclusive tem que mencionar o nome dele, quem é, qual é a OAB, etc e tal. Mas não precisa de procuração. Não precisa de procuração? Não, se está todo mundo ali diante do tabelião que até, por sinal, lavra procurações públicas, seria uma espécie de redundância, uma superafetação, um exagero, um pleonasmo, sei lá, dê o nome que você quiser, mas qual é o sentido de fazer uma procuração? Já estão ali as pessoas juntas diante do tabelião, no fundo, entre aspas, eu não vou escrever isso numa prova, vou falar por aí, a procuração já está dentro do próprio ato, ou seja, a própria presença de todos está dizendo que ele está dando os poderes, né? Está aqui com o advogado que eu apresentei, para que mais que isso eu vou precisar, tá certo? Então guarde isso, não precisa de procuração. Haverá um mandato, claro, que ele está ali profissionalmente agindo em nome dos seus clientes, mas não precisa ter o instrumento do mandato, que é a procuração. O contrato é o mandato, o instrumento é a procuração. Tem contrato? Tem. Tem procuração? Não, ela é desnecessária, ela já está, vamos falar assim, os poderes estão implícitos ali, né, pela própria presença e por aquilo que eles estão fazendo, ok? Então não vai com aquela cabeça de quem, enfim, está acostumado a fazer judicial, não sei quem lá, representado por seu advogado conforme procuração anexa. Não tem procuração anexa. Alguns advogados, alguns tabeliães chegam a ponto de entrar no site da OAB para ver se a pessoa está lá cadastrada mesmo, se não está suspensa. Eu acho um exagero, mas cada um faça como quiser. A pessoa vai lá, basta ter lá o nome, a carteirinha da OAB, consta tudo direitinho e vai em frente. Outra coisa, não pode o tabelião indicar advogado, isso é falta ética, né? Chegar lá aquele seu amigo, colega, sei lá quem, de faculdade, isso, aquilo, pô, você agora é tabelião, vamos fazer uma parceria, mano. Você pega, quando alguém vem aqui tirar uma informação de divórcio, você já dá o meu cartão, você me chama, não sei o que lá. Vamos dizer assim que vai ser o advogado de porta de cartório? Não. Também não pode ter um advogado lá no fundo de uma salinha, vem fazer aqui que nós damos o advogado para você. Opa, nossa senhora, não pode. São coisas totalmente diferentes. Olha só, entrou aqui uma advogada, estamos falando em advogado, né, que o cartório não pode indicar um advogado para separação e divórcio. Chegou aqui uma advogada da mais alta competência, a doutora Carolina Mosman, né? Essa eu posso elogiar porque eu conheço, sem demérito para os demais que estão aqui na sala conosco. Mas vejam só, não pode o cartório indicar, não pode ter uma parceria, não pode dar advogado, porque até seria uma concorrência desleal que nós vimos, não pode ter no cartório de notas. Faz a escritura. Se você vai fazer a escritura com o outro, você tem que levar o seu advogado. Se você vem fazer a escritura conosco, o nosso advogado já está aqui. Não tem essa. Isso é uma falta ética da maior gravidade, ok? O advogado tem que ser de escolha das partes, e eu já repeti e falo isso, vou falar agora na presença da doutora Carolina. Muita gente fala, não precisa o advogado no divórcio, na separação, que o cartório faz tudo. Não é isso. O cartório vai fazer, pode até efetivamente minutar, preparar, etc., mas sempre com a orientação e aqueles dados que forem passados pelo advogado.
não é a digitação que é o trabalho prevalente, né? Às vezes um trabalho intelectual e de solução do problema, de conversa com as partes para chegar naquele texto que agora está sendo digitado. Mal se sabe às vezes quanto tempo de discussão gerou. E eu queria dizer o seguinte: o tabelião é imparcial e isso é bom. O advogado é parcial e isso é bom. E a justiça ela vai ser feita do encontro dessa parcialidade com essa imparcialidade. Então, mas o advogado às vezes está lá representando os dois, mas ele chegou no mistério dele a esse entendimento e mereceu a confiança e a credibilidade daquelas duas pessoas e não está trabalhando para uma contra a outra, está sendo parcial em favor de ambas. E o tabelião é imparcial em favor das duas também, das duas partes. Então há necessidade sim de ter o advogado e ele é importante nessa tarefa. Ele vai orientar as partes a respeito da melhor solução, do que tem que ser feito, enfim, tudo que for de interesse delas, ok? Se tiver um advogado dativo, bom, já que tem que ter sempre advogado, pode ser que o advogado não seja pago, seja um advogado que foi conveniado, etc e tal. Em São Paulo tem uma regra específica que diz que deve ser feita, vamos falar assim popularmente, uma via a mais da escritura. Uma via a mais não é um jeito de falar, é expedido um outro traslado adicional, um para as partes, outro para o advogado, para que o advogado, ó, o carnezinho de IPTU chegando, com aquele, tá só para servir de figuração, com aquele traslado, vá até a OAB, onde existe o convênio, e lá ele vai exercer o seu direito de receber, digamos assim, os honorários que lhe cabem, ok? Então tem que fazer uma certidão a mais. É muito importante o trabalho do advogado na busca da conciliação, sim, sempre tem que procurar fazer. E vamos já aproveitar e dizer, vai chegar nesse ponto, mas eu já adianto. Na escritura de divórcio e separação, é obrigado constar que as partes estão firmes, decididas no seu propósito, que rejeitam a conciliação e querem livre, consciente e firmemente fazer o divórcio e fazer a separação. Não se quer pessoas vacilantes de separa, não separa. Não é uma decisão fácil, por certo, mas eles querem que a pessoa, pelo menos naquele momento, já tenha se decidido e vai constar isso. Então, quando tiver advogado dativo, pergunta para o examinador: doutor, tem alguma peculiaridade na escritura de separação e divórcio quando o advogado é dativo? Aí você fica parado. Sim, há uma peculiaridade, excelência, é preciso expedir um outro traslado sem custo para que esse advogado possa receber os seus honorários junto ao convênio da assistência judiciária. Aí sim, é esse que vai ser aprovado. Vamos lá? Ou pelo menos melhor aprovado. Advogado dativo, certidão para os honorários, um traslado, isso é gratuito também. Separação e divórcio, mesmo consensuais, tem sempre um potencial de briga. Às vezes a pessoa está vacilante, discute na hora H, por isso que eu já falei da outra vez, que tem que ter o quê? Uma sala minimamente reservada, ou pelo menos um pouco mais discreta no cartório, para que o casal se divorcie. Evidente que não é obrigado a estarem os dois na mesma hora, mas eu acho que é o mais desejável, Fica tudo claro. Pode passar um de manhã para assinar e outro passar à tarde, eles não se encontram, não tem problema. Pode fazer por procuração, sim. Procuração que tem que ter poderes específicos e as principais cláusulas já colocadas para que o procurador haja nos estritos limites dos poderes recebidos, Essa procuração tem que ter vigência no máximo de 30 dias, tem que ser fresquinha, tem que ser recente. Se é uma procuração que vem do exterior, aí pode ser 90 dias, porque só a tramitação às vezes já demora. Então, procura-se, o cartório tem que proporcionar um acolhimento, um lugarzinho minimamente reservado. Aí que vem aquela história do tabelião. Se tiver uma sala melhor, porque tem tabelião que cata uma salona boa para ele e deixa os outros numa salinha qualquer. Não sei onde isso acontece.
Mas você tem que também ter uma sala adequada para os seus clientes, reservada, ou então empresta a sua para isso, vai, se não tem jeito, se não tem espaço. Mas faça com que a pessoa se sinta acolhida, para que ela, se tiver uma levanta-voz, uma discussãozinha, não fique um show, para não dizer uma baixaria, no cartório, ok? Então isso é importante. Isso dá uma ideia ou reforça a questão da privacidade, a questão do sigilo, não é isso? E a resolução 35 do CNJ estabelece que há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio. Como nos fóruns há normalmente o quê? O segredo de justiça nos processos de separação. Então essa regra também existe em São Paulo, ela é reproduzida na resolução 35, é também reproduzida nas normas de São Paulo. Vimos também que na 8935 existe o dever de sigilo, né, que é imposto aos delegatários de uma maneira geral, mas eu queria aqui aproveitar para mencionar uma regra do Paraná. Coincidentemente, é o estado em que eu trabalho hoje, mas permitam-me gabar que quando eu estava apenas estudando e não tinha sido aprovado no Paraná, eu tinha já conhecimento dessa regra, por força dos meus estudos. E até fiz um artiguinho que está em algum lugar da internet, dizendo que, na minha opinião, não está correta a resolução do CNJ que estabelece essa publicidade. Eu acho que devia ser similar digamos assim, a um testamento, por exemplo. Você tem que saber que existe aquela escritura em qualquer lugar, localizar por uma central, mas o acesso ao teor da escritura, honestamente, eu acho que não deveria ser escancarado. Ele deveria ser apenas para as pessoas que têm legítimo interesse. Mas essa é a minha opinião. E o Paraná tem regra sim. Ele diz aqui, é permitida a expedição de certidão sobre a existência de escritura de divórcio e separação. Existência, existe. Mas o acesso ao ato lavrado e a expedição de certidão do conteúdo da referida escritura é restrita às partes e seus procuradores. Os terceiros interessados poderão requerê-la ao juiz da vara de registros públicos. Olha, eu me orgulho dessa regra do Paraná, que existe faz tempo. Ela está contra a do CNJ, mas ela faz, na minha opinião, mais justiça. Por que que na justiça eu tenho sigilo e no extrajudicial não tenho sigilo? Cá para nós, dependendo da situação, olha só que tiro no pé, a pessoa pode escolher fazer na justiça exatamente o que a doutora está escrevendo, porque no extrajudicial fica escancarado. Poxa, será que não pode ter uma ponderação, uma moderação, essa publicidade, nem que fosse a pedido? Não, eu quero permitir a regra, quem quiser pode decretar o sigilo, porque também tem gente que não se importa que a escritura fique escancarada, não está dizendo nada demais, etc. Mas se a pessoa quer, por que não deixa ela colocar o sigilo? E aí quem quiser brigar contra esse sigilo pode reclamar para o juiz, mas o juiz vai falar, não, então vamos, se ela pediu o sigilo e você quer ver, deixe-me ver por que ela pediu o sigilo e por que você quer ver. Aí atenderia todo mundo. Mas enfim, tendo a concordância da doutora Carolina, eu fico mais consciente do meu acordo aí, do meu acerto. Pelo menos é o ponto de vista que eu defeito. Quais são os documentos necessários para o divórcio? Então, já que você sabe que a escritura lá é pública, os documentos pessoais, inclusive dos filhos que precisam ser, normalmente o quê? Maiores, além de documentos que comprovem o patrimônio. Filhos maiores, olha uma perguntinha meio sacana. Doutor, prova oral, pode ser feito divórcio ou separação em cartório de quem tem um filho menor? Bom, você vai tender a dizer que não, porque os filhos menores, digamos assim, exigem que a escritura de separação e divórcio seja feita no fórum. Mas não é bem assim. E vamos lá então, cuidado com essa resposta. Precisamos de uma resposta que, se você falar assim, não pode ter filhos menores, a resposta não está errada, mas ela não está completa. Não é possível. Os filhos têm que ser maiores, os filhos do casal. Mas não pode ser que tenha um filho que não é do casal? Não é possível que exista um filho de outro relacionamento? Se o filho do outro relacionamento é menor, não é um filho do casal, é um filho de apenas um deles. O filho de apenas um dos divorciandos, sendo menor, não impede que seja feito o divórcio em cartório.
O que não pode é filhos do casal. Então, se eu tenho um filho que eu tive fora do casamento, né, mais recentemente, com não sei quem, moro com essa pessoa, não moro, já resolvi a separação, pago a pensão, a guarda ou não, é outra história. Vamos falar assim, não conta ou não impede, não atrapalha fazer o divórcio existir filho menor ou filhos menores, desde que eles não sejam do casal, seja só de um e de outro. Traduzindo, vai um casal mais maduro, com filhos também maiores, fazer o divórcio. Tá tudo bonitinho, tá? A mulher tem um filho mais novo, recente, que teve com outra pessoa, sei lá quem. Impede fazer o divórcio? O homem tem um filho mais novo, porque, sei lá, eles já estão separados de fato faz tempo, ele já está com outra pessoa no relacionamento e tem mais um filho de 2 anos. Impede? Não. Então, não é uma regra absoluta que não pode ter filhos menores. O casal, não, mas um deles pode. Outra coisa, e também esses filhos devem ser, né, naturalmente qualificados na escritura, e também tem outra possibilidade de filhos menores até do casal e poder fazer o divórcio no cartório. Como é que é? Aliás, podia perguntar a matriz o seguinte: doutor, pode um casal, você responde desse filho que é de um e de outro, ele fala, tudo bem doutor, essa parte o senhor acertou, agora eu quero perguntar o seguinte: pode um casal ter um filho menor, do casal, é dos dois, e ainda assim fazer a separação no cartório, o divórcio? Sim, é possível, desde que isso eu estou falando para São Paulo, você pode ter eventualmente regras diferentes em outros lugares, não sei, eu tenho que sempre ressalvar isso, mas São Paulo é expresso pelo menos, você pode fazer a separação, o divórcio com filhos menores, desde que a guarda, a visita, os alimentos, as questões referentes aos filhos já tenham sido tratados pela justiça. Então o casal se separou de fato, logo em seguida houve uma ação de alimentos, continuam casados, não teve divórcio nem separação. Nessa ação de alimentos, estipulou-se, por exemplo, os alimentos e eles foram além no acordo. Também estipularam guarda e visitas. Bom, então a questão dos filhos está resolvida. Se o casal comprovar isso por documento, o que vai estar pendente de resolver? Só a situação do casal, não dos filhos. Meio que é como se, para efeitos de separação e divórcio, eles não tivessem filhos. Claro que tem e vai constar. Mas o que toca aos filhos já foi resolvido. Então não vai ser essencialmente diferente de um divórcio de um casal sem filhos, já que não tem nada para estipular em relação a eles. Então, quando já foi resolvido com os filhos menores em algum processo, pode deixar para fazer só o divórcio e a separação na justiça, ok? Às vezes até tem dificuldade para resolver negócio de bens, entrar num acordo, isso e aquilo, resolve a coisa dos filhos na justiça, leva um tempo mais, pensa, depois que baixou a poeira, esfriou a cabeça, vai lá no cartório e divorcia. Mais uma coisinha. Pergunta também o Matreira, mas doutor, nem um filho já quase maior permite fazer um divórcio? O senhor falou aí que pode divorciar se o filho é só de um e é menor, tá certo. O senhor falou que pode divorciar também, mesmo que seja filho do casal, desde que já foi resolvido tudo na justiça. Mas eu queria insistir, vamos imaginar que um filho é quase maior, ele tem lá uns 16, 17 anos. Ele não pode ser feito um divórcio com um filho quase maior? Malandrinha essa pergunta. Pode, desde que esse filho seja emancipado. Alguém vai falar assim, mas se ele é emancipado, ele não é menor? Bem, ele é menor, mas ele não é incapaz. A idade dele não foi alterada. Ele tem menos de 18 anos, mas
ele já adquiriu a plena capacidade. Então saiba que às vezes você está com um caso lá que não dá, aparentemente não dá para fazer o divórcio, mas se tiver, né, com essa idade já mais elevada, às vezes você faz uma emancipação, né, por uma escritura no cartório do tabelionato que é levada depois no RCPN para ser registrada aí sim no livro E, você vai ter o quê? A possibilidade desse divórcio ser feito. Então é preciso saber dessas possibilidades. O menor emancipado, vamos assim, vira maior, na verdade vira capaz, e não impede a separação por escritura. Então temos 3 possibilidades de alguém que não completou 18 anos ter os seus pais divorciando no extra: emancipação, tratamento das questões do menor em processo, ou esse menor ser filho de apenas de um e não dos dois, ok? Já falei aqui que tem que colocar lá que é o propósito do casal separar, que eles não estão na dúvida, que eles estão decididos, né? Isso tem que colocar, essa não vacilação, essa determinação. E lembrando, pode ser feito por procurador, eu já mencionei, procurador munido de instrumento público. Opa, isso eu não tinha dito. Eu não posso dar um instrumento particular para que alguém vá ao cartório em meu lugar separar-me, me divorciar. Tem que ser por instrumento público. O instrumento, né, tem que ser recente, aqui fala a validade de 30 dias, se é no exterior 90 dias, poderes especiais e a descrição das cláusulas essenciais. Ou seja, tem que quase que mandar o divórcio pronto nas suas cláusulas, já dentro dessa escritura. É até melhor assim, porque vai pronto que eu falo assim as cláusulas principais, porque aí só pega essas cláusulas e aplica já na escritura de separação e divórcio propriamente dito. Já mencionei que devem ser mencionados todos os bens, tanto os reservados, né, só de um e só de outro cônjuge, quanto também os bens comuns, né? Quando a partilha é igualitária, se divide exatamente ao meio os bens que são comuns, porque se tem 5 casas que são só da mulher e tem 3 casas que são do homem, é claro que a mulher, se divorciando, vai ter as 5 casas que são só dela e o homem vai ter as 3 que são só dele. O que interessa é o que é comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum 10 outras casas. Bom, aí, vamos falar em termos teóricos, cada um vai ficar com 5. Havendo essa divisão igualitária, não há transmissão, há uma mera divisão, e aí não vai incidir imposto de transmissão. Porque quando, para se entender, lá, eles fazem uma divisão diferente, onde fica um pouco mais, não é 50 por 50, mas para acertar, um ficou com 42, outro 58, aí vai haver uma tributação para compor esse chamado excesso, ok? Essa diferença. É desejável que a escritura trate de todas as questões do casal. Nossa, já estamos com quase 8 da manhã. Bom, é desejável que a escritura trate de todas as questões do casal, mas na separação podem ser assuntos deixados para depois. Em outras palavras, é possível fazer um divórcio e não fazer a partilha? Às vezes não estão se entendendo quanto a isso, só quanto às outras coisas. Sim, é possível deixar para depois a partilha, mas ainda assim vai ter que ser feita a relação dos bens. Olha, temos estes bens, tal, que irão ser partilhados oportunamente. Ponto. Isso é possível de ser feito, né? Também pode ser colocado ali que de repente vai mudar a situação jurídica deles de comunhão para condomínio. Em alguns estados isso repercute no registro, porque em vez de fazer no cartório de imóveis um registro de partilha, vai ser feita apenas uma verbação dessa alteração, e aí as partes podem depois, sem precisar em alguns casos fazer propriamente a partilha, já vender esses bens e partilhar apenas o produto arrecadado. Isso pode ficar mais barato. Aí tem que ver de estado em estado, e esse é um conhecimento que o advogado bem preparado vai saber orientar o seu cliente a respeito disso, tá certo? Tem que descrever e vai ter que, normalmente vai ter que partilhar, ou pelo menos, se for o caso, estabelecer um condomínio. É possível uma escritura para retificar as cláusulas de um alimentos?
de uma separação, num divórcio? Sim, os alimentos normalmente são mutáveis no decorrer do tempo, né? Vai de acordo com a necessidade e a possibilidade. E é admissível, sim, uma escritura pública para retificar cláusulas das obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio. Claro que essas obrigações alimentares dizem respeito aos cônjuges, né? Porque se estamos falando de alimentos de filho menor, eles só podem ser ajustados, alterados na justiça. Então, são alimentos entre o casal, entre os filhos, só judicialmente. Eu falei que essa história de nome, tem gente que não muda o nome quando casa, ou muda e na hora que separa não muda o nome. Vamos imaginar que alguém, num primeiro momento, não interessa a razão, não tenha querido voltar ao nome de solteiro. Sei lá, continuou com o nome do marido, sei lá, às vezes por coisa de filho, isso, aquilo. Aí passa um tempo, não sei, conhece outra pessoa, aí vai casar com essa pessoa, e a pessoa não gosta que ainda está com o nome do outro. Eu não sei, estou fazendo hipóteses, mas a pessoa cansou, agora fez o divórcio faz 1 ano, 2, 3, e agora não quer mais o nome do outro cônjuge. É possível, digamos assim, você se arrepender ou você mudar de ideia daquela decisão inicial de continuar com o nome e depois querer tirar o nome, se livrar dele? Sim, é possível. Então não é uma coisa irreversível. Você pode deixar para tirar o nome depois, né? Sei lá, no começo você está com preguiça, vai ter que mexer os documentos, não sei o motivo. Isso vai ser feito por uma outra escritura, uma escritura só para alterar o nome. Essa escritura exige também a participação de advogado. Cá para nós aí eu acho um exagero, porque só para mudar o nome, na minha visão, bastaria um requerimentinho lá no RCPN. Olha, estou aqui, separei, está aqui averbado, eu agora quero só voltar ao nome que tinha. Assina lá uma declaração e muda, mas a lei estabelece que é escritura e que tem que ser por advogado. Mas um detalhe, essa escritura é unilateral, o quê? Normalmente uma escritura é para o encontro de vontades. O tabelião fala, esteve presente fulano e fulano, e eles disseram para mim que tal. Não tem eles disseram. Vai comparecer só a pessoa que tem interesse em mudar o nome, com o advogado, e essa pessoa vai dizer, vai complementar, vai alterar aquele divórcio unilateralmente, né? É um poder assim potestativo. Ela vai chegar e falar, e agora eu quero voltar ao nome de solteiro. E vai lá e faz essa alteração, que faz essa escritura, e que depois precisa então ser levada no RCPN, porque aquela primeira levada lá dizendo, divorciou e continua com o mesmo nome. Agora vai ter que chegar outra dizendo, olha, divorciou por aquela escritura lá, ficou com o mesmo nome, mas agora por essa escritura aqui, vai alterar o nome de novo para voltar ao solteiro. Então, existe essa possibilidade, sim, de unilateralmente. Doutor, tem uma escritura que pode ter uma parte só um lado? Olha, excelência, aquela de alteração de nome após a separação ou divórcio. Ela é feita potestativamente, somente com a presença de uma das partes. Se forem as duas, pode ter aí, né? Mas pode ser a presença só de uma, mas com um advogado, hein? Ok? Vamos lá. Bom, já falei que tem que descrever quais são os bens reservados, quais são os comuns, né? A partilha igualitária não é tributada, se tiver excesso tem que pagar imposto, a partilha tem que tratar de todas as questões, é desejável, mas pode deixar os bens para depois. Tem escritura aqui para retificar as cláusulas dos alimentos entre o casal, né? Não entre os filhos, dos filhos. Pode alterar o nome depois sozinho, sim, com uma escritura unilateral, com um advogado. Aí vem a pergunta, doutor, uma pessoa que se separou em juízo, ela pode depois se reconciliar? Pode fazer o restabelecimento da sociedade conjugal? Pode, mas pode fazer isso por escritura? Dá para pensar, dá para ter dúvida, né? Poxa, uma coisa fez em juízo, a outra coisa pode fazer no cartório? E eu queria até, antes de me dar a resposta, eu queria dizer uma coisinha. Esse casal tem filhos menores. Aliás, foi por ter filhos menores, que continuam ainda menores, que eles fizeram em juízo. Pode restabelecer,
pode reconciliar no cartório? Pode. O que não pode fazer, tendo filhos menores comuns, pequenininhos, não emancipados, que não foram resolvidos os problemas dele em outro processo, é o divórcio e a separação. A reconciliação é voltar ao casamento. Ué, você não casa no cartório? Sim. Você pode restabelecer o casamento em que houve uma separação no cartório, mesmo com filhos menores. Então, saiba que essa reconciliação, que é a palavra mais popular, tecnicamente restabelecimento da sociedade conjugal, pode ser feita por escritura, mesmo que existam filhos menores. Claro que é intuitivo imaginar que essa escritura também vai ter que ser levada lá no cartório do casamento para escrever, olha, lembra aquele pessoal que separou? Esquece, agora eles voltaram. Então vai pegar e fazer a averbação do restabelecimento da sociedade. E aí tem um detalhe, hein? Olha só um truquezinho. Vamos imaginar que o casal, quando separou, não foi orientado, ou se foi orientado não tomou providências, mas eles até hoje estão separados no tabelionato de notas, mas não levaram a escritura para ser averbada a separação no RCPN. Eles estão separados num cartório e casados no outro. Como é que faz? Bom, agora então que eles já voltaram, então vamos fazer uma coisa. Deixa como está, porque o casamento voltou. O casamento vai voltar, mas é preciso estabelecer uma continuidade, uma sequência dos fatos que são relevantes e para efeitos jurídicos e também para efeitos históricos precisam ser registrados. O que? Então, quando faz um restabelecimento, é preciso levar para a averbação no RCPN a separação e o restabelecimento. Ah, mas não fez, leva os dois. Vai chegar lá com os dois documentos. Um para averbar a separação e o outro para averbar a reconciliação. Nossa, mas vai fazer tudo ali no mesmo dia ou na mesma semana? Sim, porque você está agora regularizando uma coisa que já devia ter feito antes. Não é para esconder do RCPN a separação e a reconciliação. Tem que levar lá para que fique aquilo documentado. E isso pode ter repercussão, inclusive, no regime de bens, porque a separação não rompe o vínculo conjugal, mas rompe a sociedade conjugal, ok? Então a história do casal tem que estar registrada lá. Se não tem, pode fazer a reconciliação no cartório, vai ter que apresentar no cartório, claro, a comprovação de que eles se separaram, né? Que tem uma sentença, né? Ou uma escritura anterior. Nós temos que documentar e levar as duas coisas para serem averbadas. Vamos dizer o seguinte: se não for averbada uma, como eu falei, pode reconciliar, mas tem que ser averbada as duas, porque a história do casal tem que ser registrada. E vamos falar outra coisa também. Deve constar também a necessidade na escritura de que seja feita essa averbação. Então, a mesma orientação tem que ser feita. Olha, estamos fazendo a reconciliação, tem que ir lá, levar e averbar. Ah, mas nós não levamos nem a outra. Leve as duas. Tem que fazer isso para anotação, para averbação, tudo lá no registro civil. Se for no mesmo cartório, ele vai averbar e vai anotar. Se envolver outros cartórios, ele vai fazer aquela mesma comunicação. E um detalhe, estava esquecendo, precisa dizer. Foi feita em juízo a separação? Foi. E aí você teve depois essa reconciliação, esse restabelecimento? Tem que comunicar o juízo. Não precisa pedir autorização, pode fazer o restabelecimento, mas tem que comunicar a ele dizendo: olha, juízo, foi feita uma separação aí, processo tal, assim, 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 queremos dar-lhes a comunicação, a satisfação, a boa notícia, não é assim que você vai escrever, mas enfim, comunicamos que o casal se reconciliou, se restabeleceu a sociedade conforme a escritura lavada hoje, assim, 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 assim. O que o fórum vai fazer com isso, eu não sei. Talvez eles vão anotar, talvez só vão colocar dentro do processo, mas não é para esconder essa reconciliação do juiz ou do fórum, da vara,
que fez a separação. Ok? Tem que ser informado lá e também vai ser informado no RCPN, ok? A reconciliação exige também a participação de advogado, ok? Mas tem um detalhe, não pode, isso é importante também, não pode a reconciliação alterar nada do casamento, alterar as coisas, digamos assim, a sociedade conjugal não pode ser mudada, o casamento volta do mesmo jeitinho que era. Não é hora para mudar um regime de bens, para fazer isso, para fazer aquilo, não. Só restabelece e pronto, sem alterações. E mais uma coisa ainda, é preciso constar nessa escritura expressamente que ela não prejudica o direito real de terceiros. A escritura não prejudica o direito real de terceiros. Os direitos adquiridos durante esse estado de separado, né, eventualmente vai repercutir, como eu falei, no regime de bens, vai ser mantido. Se alguém adquirir um determinado direito porque uma pessoa estava separada, eu negociei com ele, o regime de bens era esse, não sei o que lá, vai ser de um, vai ser de outro, ninguém vai ser prejudicado, nenhum terceiro poderá ser prejudicado pela reconciliação. E óbvio, muito menos a reconciliação pode ser utilizada como uma forma de querer burlar, enganar ou levar alguma vantagem sobre outras pessoas, fazer algum tipo de simulação. Não pode alterar e não prejudica nenhum terceiro, ok? E outra coisa, vamos imaginar, então pode reconciliar, pode. E quem separou? Separou na justiça. Pode fazer a conversão em divórcio? Bom, aí você está já divorciando. Vamos cair na regra geral. Se tem filhos menores, é preciso que já tenha sido tratado tudo relativo aos filhos. Provavelmente terá sido tratado. Se for, não tem problema, você pode divorciar, ou melhor, fazer a conversão da separação em divórcio na justiça. E aí, sim, nessa conversão, você pode fazer alterações das cláusulas da separação, evidentemente, não em relação aos filhos, né? Se tiver filhos, tem que ser respeitadas as cláusulas dele. Mas se tiver outras coisas para fazer, negócio de nome, etc. e tal, pode mudar alguma cláusula daquela separação, entendeu? Então note a diferença. Para reconciliar, não pode mudar nada, volta do jeito que estava. Mas para da separação voltar para o casamento, não muda nada. Se da separação você avança para matar o casamento com o divórcio, aí sim você poderá, digamos assim, fazer outras mudanças, alterações, mudar algumas regras, mesmo até que essas regras tenham sido estabelecidas judicialmente, né? Não vai poder tratar de coisas de filhos, mas outras coisas que foram estabelecidas na separação, que não digam respeito aos filhos, na conversão da separação em divórcio por escritura, poderão ser alteradas, poderão ser feitas, ok? Claro, repito, não interferindo essas alterações na guarda, na visita e nos alimentos dos filhos. Mas um exemplo pode alterar a pensão do casal. Colocou lá que quando estava separado a pensão ia ser de 1.000. Pode colocar agora que no divórcio a pensão vai ser de X, mais que 1.000, menos que 1.000. Isso não tem problema, ok? E para fazer a conversão da separação em divórcio, não precisa levar digamos assim, os autos do processo ou uma cópia. Para converter a separação em divórcio, você pode apenas e tão somente levar a certidão averbada. É um documento suficiente. Quem chega lá com a certidão, com a averbação de separação, é um documento que basta para você fazer a conversão em divórcio. Basta quando são os filhos maiores, né? Se tiver filhos menores, aí é preciso ver se a questão dos filhos já foi tratada no processo. Aí vai precisar um pouco mais de comprovação, uma cópia do termo, da audiência, da petição, enfim, aí vai ser analisado o que é preciso para comprovar que foi estabelecido.
Também vai haver necessidade, quando você faz a conversão da separação em divórcio, que aquilo seja levado aonde? Que seja levado ao RCPN para averbar, fazer uma nova averbação. Tem o registro do casamento, a averbação da separação, eventualmente se mudou depois uma averbação de mudança de nome e também depois uma averbação de divórcio. Todo o histórico da vida da pessoa vai ser colocado lá. Mas não é muita formalidade? Não. Cada alteração dessa mudou o estado civil da pessoa. Era solteiro, passou para casado, de casado passou para separado, de separado passou para divorciado. Como que não vai estar isso documentado? Não é burocracia, não é frescura, não é formalismo, não é coisa certa que tem que ser feita. E se casar de novo, vai ter uma outra certidão de casamento. É assim. Quem não quer fazer tudo isso, ou não casa, ou então fica casado. Eu optei pela segunda. Vamos lá. Então, no caso do inventário, né, é preciso dizer, agora mudando um pouquinho, vamos falar um pouco de inventário, tá certo? Mudando a chave e atenção, estamos falando até aqui de divórcio, de separação, de conversão, de reconciliação. Vamos falar de inventário. O inventário tem uma questão aí para começar do valor. Quando alguém tem um patrimônio de 100, digamos assim, e você vai fazer o divórcio, se esse patrimônio é comum, você sabe que é metade de um e metade de outro, vamos dizer. Só que agora não é divórcio, o fim do casamento é pela morte. Vai ter o que? A meação do viúvo e a outra metade é que vai passar para os herdeiros, conforme as regras do direito da sucessão. Para a definição do valor do custo dessa escritura, o que vai ser considerado? Não o 100%, mas os 50%, só a parte do morto. Isso vale para São Paulo, tá? Pode ter regra diferente nos estados. Só a parte do morto é que vai ser considerada. Isso eventualmente poderá fazer, em certos casos, com que a escritura fique um pouco mais barata, ok? Então, no inventário, o valor da meação não é considerado na base de cálculo. Isso está no item 79.3. Se há herança e meação, somente o valor da herança será computado para efeitos de emolumentos. Uma coisa que é preciso ser dita, né? É que no inventário sempre há necessidade de nomeação de inventariante. Sempre tem que ter um inventariante, só que não precisa obedecer à ordem de preferência do artigo 617 do CPC, ok? O que acontece? Você vai ter a liberdade de estabelecer quem ali, digamos assim, vai exercer essa função, tá certo? Quem exercer a função de inventariante vai ter poderes de representação do espólio, vai poder tomar várias providências, né, vários encargos, né, vai poder, enfim, resolver as questões daquele inventário. Normalmente quem vai comparecer numa repartição ou outra para pegar alguma informação, para levar o formal, para levar aquela escritura, melhor dizendo. Então há sempre necessidade de ser feita a nomeação, não precisa seguir essa ordem, mas há a possibilidade, isso eu quero destacar para vocês, de ser feita uma escritura prévia, né, que não seria propriamente uma partilha já, mas uma escritura prévia para a nomeação apenas do inventariante. Muitas vezes não se tem informações de tudo que o falecido tinha, preciso fazer um levantamento, digamos assim, né? Então, de quais são os bens, etc. e tal. Então, nesse caso, vai ser preciso fazer uma escritura preliminar, diria preparatória, com a presença de todos os herdeiros, com a documentação deles comprovando essa condição. Mas o propósito principal dessa escritura será apenas a de nomear inventariante para que ele siga os demais passos do inventário tendente à partilha. Essa escritura, é bom que se diga, pelo menos em São Paulo, ela já vale como sendo uma escritura de abertura de inventário, ainda que limitada à nomeação do inventariante. E dessa forma você já consegue às vezes escapar do pagamento de uma multa. Por quê? O que acontece?
Quando há demora, quando se passa o prazo legal para abertura do inventário, do ponto de vista fiscal, em São Paulo esse prazo é de 60 dias, você tem uma incidência de multa. Então, se você às vezes não está com tudo pronto para fazer o inventário, às vezes fazer essa escritura só de nomeação de inventariante já te dá um fôlego para depois você correr atrás desses documentos e assim evitar a multa, da incidência da multa sobre o ITBI. Então é uma escritura preparatória, preliminar, como diriam os jovens, é só um esquenta do inventário, né? É um jeito que a pessoa fala, né? Mas é isso, é uma preliminar, depois você faz o inventário propriamente dito, ok? São necessários todos os documentos, né? E também com essa escritura você vai obter as informações que precisa, já vai ter um inventariante para fazer, enfim, as diligências necessárias para a partilha propriamente dita. E aí vem aquela pergunta: quem iniciou um inventário em juízo pode depois escolher a via extrajudicial? Pode, se é possível fazer pela via judicial, são maiores, capazes. Também vale aqui a história da emancipação, né, para você ter acesso à via extrajudicial. Eu pergunto, pode ser feito? Pode. E aí o que faz com a via judicial? Bem, é preciso requerer a suspensão ou a desistência, né, a extinção daquele processo. Não é preciso rigorosamente ter já uma decisão deferindo a suspensão ou deferindo a desistência. Mas o tabelião tem que perguntar, tem algum processo referente a esse inventário? Né? Não tem. Então, se não tem, vai constar. Se tem, ele tem que solicitar a exibição da cópia de uma petição, algum documento que mostre que foi pedida ao menos a suspensão daquele processo. Porque senão você vai ter aí, se fosse tudo no âmbito judicial, meio que uma litispendência. Qual a razão de ser, de ter um processo e ter uma escritura para tratar da mesma coisa? Mas desde que você breque este que pode avançar. Né? Separação, o inventário pode existir, mas tem que ter uma suspensão ou uma desistência. Tem alguns cartorários que chegam a fazer pesquisa na internet, buscando se o processo existe ou não. É um cuidado, mas a meu ver exagerado. Eu acho que não precisa pesquisar se tem. Pega a declaração da parte. Se ela falar, olha, declaro que não tem nenhum inventário tramitando na justiça, esse aqui já pode até fazer parte do texto da escritura. Então, declarou, está declarado, não vejo necessidade de tudo isso. Ok? Pode fazer inventário por procurador? Pode, não é um ato personalíssimo, pode fazer por procurador, instrumento público e poderes especiais. Então a pessoa vai lá representando o herdeiro e vai fazer sim por procuração, mas a procuração tem que ter essa característica. A regra aqui de São Paulo não repete a história de 30 dias para quem está no país e 90 dias no exterior. Mas eu acho que quem começa a dar uma procuração para fazer um inventário está passando isso para ser feito logo. Eu acho que pode-se usar sim por analogia e exigir que seja uma procuração, vamos assim, minimamente recente. Isso aumenta a garantia de que ela está vigente. Lembrando, se o herdeiro foi emancipado, ele ainda é menor de idade, mas ele não é incapaz. Tem 16, tem 17 anos, foi emancipado? Sim. Para efeitos de inventário extrajudicial, vai ser considerado como se fosse maior, né? Como se fosse, como de fato é, plenamente capaz, e aí o acesso à escritura pública ela está garantida. A escritura também pode ter retificações, pode haver uma mudança, né? Às vezes tem algum erro, alguma coisa que eles querem mudar, não é bem assim. Então pode haver uma escritura de retificação ou re-ratificação, mas sempre devem estar atentos para as questões tributárias, né? Uma separação, normalmente, é a partilha igualitária, não vai ter tributo, um divórcio, mas no inventário não. O inventário normalmente ele existe para haver uma transmissão de bens.
e essa transmissão de bens ela é tributada pelo ITCMD. Então vão lá estar todos de acordo, né? Vai fazer o divórcio, se tiver que retificar a partilha também todos de acordo, vai retificar, mas pode ser que além da escritura em si, haja necessidade de uma alteração, uma reformulação, uma retificação da declaração feita perante a Receita Estadual. Então tem regras que tratam disso, portarias da Coordenadoria de Administração Tributária, você vai ter que entrar no site, fazer várias coisas. É essa hora que às vezes vale muito a pena para o advogado, que não é lá um contador, assim, poder contar com a ajuda do cartório, porque o cartório por vezes auxilia ou até pode fazer junto, enfim, essa questão da declaração fiscal e alguma retificação que seja feita, que precisa ser feita. Imposto que não tem perdão, hein? Se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, não paga processo, pode não pagar a escritura, perfeito, mas não se livra do imposto. O ITCMD tem que ser recolhido, aí vai depender, conforme os estados, alguns admitem, exigem que o ITCMD seja recolhido no ato da escritura, é o certo. Outros podem eventualmente admitir que fique postergado para o registro, mas normalmente é já na escritura. A tolerância maior que às vezes existem nos estados para recolher só no registro é em relação ao ITBI. Então a questão tributária é muito importante no ITCMD, que por sinal normalmente é mais caro. O ITBI costuma ser de 2%, o ITCMD 4%, quando não é mais, né? E às vezes tem aí umas alíquotas diferenciadas, mais progressivas, mais caras. Veja bem, quem é que pode requerer o inventário? Isso é tratado no Código de Normas e pode às vezes existir a chamada cessão de direitos hereditários. Os herdeiros podem transmitir os seus direitos eventualmente dentro do inventário para uma terceira pessoa. E se houve uma cessão parcial dos direitos, não de todos eles, esse cessionário pode vir, comparecer, participar da escritura ao lado dos herdeiros. Já se tiver havido uma cessão total, o que vai acontecer é que os herdeiros não precisam participar dessa escritura, poderá apenas o próprio cessionário fazer isso. Então, parcial com herdeiros, total, não é preciso os herdeiros necessariamente participar. E a renúncia? Pode haver renúncia de uma herança? Bom, pode, ninguém é obrigado a aceitar uma herança. Se houver renúncia, apenas chamo a atenção de vocês que em se tratando de pessoas casadas, há necessidade da anuência do cônjuge para essa renúncia, né? Se uma pessoa casada vai renunciar, não pode renunciar sozinha, ela vai ter que ter a anuência do cônjuge, salvo se nós tivermos um casamento pelo regime da separação convencional, ou também dita separação total de bens. Fora isso, mesmo que não haja comunicação da herança, pega uma comunhão parcial. Na comunhão parcial, a herança vem de forma gratuita, a aquisição gratuita não comunica, não vai para os dois cônjuges, é só para aquele que herda, o outro não. Mas mesmo o outro não herdando, o regime de bens poderá exigir ou tornar necessário que ele preste anuência àquela renúncia. E isso tem importância porque é preciso ver o seguinte: a renúncia, ou melhor, a herança, ela se transmite com a morte. E você pode estar diante de alguém que venha fazer um inventário de uma pessoa que morreu faz 1, 2, 3 anos, não é? E ela está chegando ali como divorciada. Tem que prestar atenção quando esse divórcio aconteceu, porque eventualmente ela está divorciada hoje e está querendo renunciar, mas ela era ainda casada no tempo do óbito. Então fique atento a isso, porque o que interessa para efeitos sucessórios vai se levar em consideração a realidade vigente na época do óbito. Então atento para quem chega separado, veja qual era o regime, quando separou, quando divorciou, porque o que é hoje pode não ser diferente do que era na época da morte. E você não pode esquecer que a realidade a ser considerada é a da época da morte e não apenas
à de hoje. Pode o companheiro ter direito à herança? Sim, cada vez mais se equiparam os direitos dos companheiros e das pessoas casadas, não é? O Supremo Tribunal Federal tem praticamente reiteradamente dito isso. Eu já falei aqui e repito, o companheirismo, né, a união estável, não altera o estado civil, mas altera muita coisa, inclusive no que diz respeito à parte patrimonial, em vida e até com repercussões depois da morte. Então, um companheiro que tenha direito à herança, ele pode promover o inventário extrajudicial. Só que aí é desejável o quê? Que exista a anuência dos demais herdeiros, que podem, inclusive, dentro da escritura de inventário, reconhecer expressamente aquela união. Não, estamos aqui, somos filhos do seu João, etc e tal, daquele casamento antigo, sei lá o que, etc e tal, e estamos de acordo, conscientes, ele está vivendo com a Dona Maria já faz 15 anos e tal. Bom, está todo mundo de acordo, etc e tal, reconhece dentro da própria escritura de inventário, digamos assim, ele pode ser ao mesmo tempo, ele pode ser ao mesmo tempo, acho que me deu um branco agora. Bom, os herdeiros têm que estar presentes e essa escritura vai servir ao mesmo tempo para o reconhecimento da união estável e também para o reconhecimento dos direitos hereditários entre um e outro. Tenho que dizer, é assim que estabelece a resolução 35 do CNJ e também as regras de São Paulo. Mas há um precedente, eu tenho que falar, do Conselho Superior da Magistratura, relatado pelo desembargador Fernando Torres Garcia, que hoje é o corregedor-geral, né, recentemente empossado, num julgamento, posso dizer o número da apelação, 0005393, 17/2018/826/0034. Ufa, que número grande. Trata-se de uma dúvida registral, mas fica gravado para quem não notou. Essa dúvida registral admitiu, sim, que a escritura pública seja possível, né? Ela pode ser feita para um inventário, num caso de união estável, onde não havia herdeiros. Deixa eu pontuar uma coisa. Para que você possa ter tranquilamente um inventário com a participação de companheiros, normalmente exige-se o quê? A presença dos herdeiros, os herdeiros necessários, e a anuência deles. Aí está tudo certo. Mas e se não tem herdeiros necessários? Então não tem descendentes, não tem ascendentes, só tem o companheiro. Depois do companheiro você tem apenas os colaterais. Poderia só o companheiro, sozinho, fazer esse inventário e adjudicar os bens para ele? Pelo rigor da Resolução 35, não. Pelo rigor das normas de São Paulo, não. Quando o companheiro é a primeira pessoa e a única pessoa naquele grau, naquela prioridade, naquela ordem, na linha sucessória, a herdar, e não tem outros herdeiros, o inventário teria que ser o quê? Judicial. Então não tem descendentes, não tem ascendentes, para quem vai? Para o companheiro. Só está ele lá, vai ficar com tudo. Pode fazer? Não. Essa é o que diz a resolução. Mas esse precedente que eu mencionei, pegando o entendimento do Supremo Tribunal Federal que os direitos são iguais, falou, olha, se fosse uma pessoa casada, ela chegaria lá, apresentaria a certidão de casamento, a certidão de óbito, mostra lá que morreram os ascendentes, diz que não tinha descendentes, ou se tinha, mostra que eles morreram, enfim, que não existem, mas etc e tal, e faz o inventário e herda tudo. Mas com o companheiro não pode ser diferente. Então esse julgado admitiu que, tendo uma união estável já reconhecida por
sentença ou reconhecida por escritura pública, então, vamos assim, não há dúvida que existiu a união estável, ela está documentada, não precisaria do inventário judicial, poderia ser feito ali, por meio da própria escritura pública. Mas é um precedente, também há outros em sentido contrário, então eu estou falando para que você saiba que existe, mas não é uma coisa tranquila, é só para você, numa prova, por exemplo, demonstrar conhecimento ou procurar um tabelião que tope fazer, porque foi feita uma dúvida, o registrador falou, não, nesse caso tinha que ser judicial. Aí reclamaram, foi para o juiz foi para o tribunal falou, não, pode fazer. Neste caso, vale para aquele caso. Mas é um precedente, de repente vai dar certo. Quem sabe futuramente, com mais de forma tranquila e mais generalizada, venha a prevalecer o entendimento de que, digamos, havendo uma união estável documentada, seja por escritura, seja por sentença, poderá sim ser feita a partilha, o inventário e a partilha extrajudicial, mesmo comparecendo tão somente o companheiro que sobreviveu, ok? Bom, vamos avançar. O tabelião deve descrever as pessoas e os bens do inventário, sem esquecer, repito, os móveis, os automóveis, as aplicações. A escritura de inventário não é uma escritura necessariamente imobiliária, né? Se tiver outros bens, eles têm que ser descritos, né? Todos os bens têm que ser descritos, todos, enfim, a natureza do bem não interessa. Outra coisa, existe um ônus, uma hipoteca, enfim, qualquer outra coisa sobre o imóvel. Isso impede fazer o inventário extrajudicial? Não, não impede fazer o inventário, né? A sucessão ela é feita pelo chamado direito de saisinha, ocorre automaticamente no momento da morte. E o item 68 das normas de São Paulo diz que não pode haver, digamos assim, essa restrição, essa proibição só porque existem ônus. Não, isso não impede, pode ser feito. Eu já falei aqui da aquisição de imóvel rural por estrangeiro, até mesmo na aquisição de imóvel rural por estrangeiro, que tem várias restrições, né? No que diz respeito ao direito das sucessões, essas restrições são abrandadas, né? Então eles podem receber. Então não é ônus, não é restrição, etc., que vai criar, digamos assim, a impossibilidade do inventário. Ele pode ser feito no âmbito extrajudicial, mesmo com ônus. E ter credores impede? Não, ter credores não impede. O que precisa é haver uma declaração, se tem dívida, se não tem dívida. O desejável, sim, é que sejam pagas as dívidas, porque rigorosamente o que é partilhado é o chamado patrimônio líquido, né? Se a pessoa tem 10 e deve 3, rigorosamente ela tem que pagar os 3 e partilhar os 7. Mas não pode omitir dívidas, né? Deve dizer se tem dívidas ou se não tem, mas elas não vão impedir a partilha. E, eventualmente, se aparecer até um credor ali esquecido ou coisa do tipo, ele vai poder demandar os herdeiros, porque eles respondem pelas dívidas do espólio até os limites da força da herança. Então, se alguém herdou 10 e quem transmitiu para ele tinha uma dívida de 3, ele vai ter que pagar, digamos assim, esses 3 para ficar apenas com 7. Sim, aqui está falando de área de segurança nacional. Sim, eu disse que tem restrições, são menores, né? Mas elas não deixam de existir por ser a sucessão causa-mortes, né? Mas elas são menores. De fato, a área de segurança nacional persiste mesmo quando tem sucessão causa-mortes, bem colocado. A escritura pública de inventário e partilha tem que ter, então, a qualificação completa do autor da herança, o regime de bens do casamento. Se tem pacto nupcial, tem que mencionar esse pacto, tem que mencionar se esse pacto está registrado, vai falar onde, quando morreu essa pessoa, tem que fazer uma referência completa à certidão de óbito, o livro, as folhas, onde ela foi feita,
né, qual unidade, qual cartório, enfim, que está o óbito feito. A declaração dos herdeiros, a declaração que não deixou testamento, aliás, tem que se falar isso, né? Para poder fazer um inventário extrajudicial, não temos que estar diante de uma sucessão legítima. A sucessão testamentária, em tese, afasta a possibilidade de ser feito o inventário extrajudicial. Só se pode fazer o inventário extrajudicial com testamento, se esse testamento foi revogado, se esse testamento caducou, se esse testamento eventualmente já foi aprovado em juízo, e aí, sendo todos maiores e capazes, o juiz libera para que a sucessão, então, a partir daí, cumprindo as regras do testamento, seja feita no cartório. Então, não é que, tendo o testamento, totalmente está afastado. Se você lê a resolução, lendo lá, sim, mas as normas de São Paulo permitem, sim, o inventário com testamento nessas condições, seja ele já tenha sido aberto, aprovado, né, caso do cerrado, em juízo, ou não esteja vigente mais. É um casamento, é um testamento que caducou, foi revogado, enfim, alguma outra coisa que aconteceu, tá certo? Então, como regra, não pode. Então, atento aí para essas questões aí dos herdeiros que aparecem como viúvos, divorciados ou separados. Se liguem que as regras da sucessão são as regras do tempo da morte. Se ele está viúvo hoje, separado hoje, divorciado hoje, pergunto, como ele estava quando da morte, cuja sucessão está sendo tratada? Porque se ele não estava viúvo, estava ainda casado, é preciso ver qual era o regime de bens, porque pode ser que aquela herança tenha tocado a pessoa que depois morreu. Então é muito importante estar atento, e eu recomendo inclusive para os tabeliães que coloque lá, presente aqui o herdeiro fulano de tal, viúvo desde não sei quando, viúvo em razão da morte da sua esposa fulano de tal, ocorrida em tanto, divorciado conforme sentença tal, averbado não sei o que lá, que ocorreu em tanto. É preciso tornar expresso essas datas, né, expressas. Por quê? Porque na hora que for para o registro de imóveis, ele pode falar assim, olha, está aqui divorciado, mas quando ele divorciou? Qual era o regime de bens? Porque se ele divorciou depois da morte do decujus, e o regime era da comunhão, então tem que dividir não só para ele, mas também para a esposa. Então, atento a isso. Isso é uma coisa que nem todos os tabelionatos fazem, mas é muito importante, é muito útil, evita notas devolutivas feitas pelo registro de imóveis, ok? Quais os documentos necessários para o inventário? Isso é importante porque às vezes o advogado procura o cartório, leva a certidão de óbito, não sei o que lá, acha que aquilo basta, acha que o cartório já está fazendo o serviço, e aquilo vai ficar parado como uma pasta pendente de documentos lá e a coisa não anda. É preciso que o cartório faz muito pelo advogado, faz até uma boa parte do serviço deste, e não tem problema nenhum, é isso mesmo. Mas, poxa vida, é preciso haver uma colaboração. O advogado, agora eu vou assim, entre aspas, puxar a orelha dos advogados, é só um modo de dizer, né? Alertar, aconselhar, para que levem os documentos ao cartório. Olha lá, certidão de óbito, documento de identidade, CPF, tudo isso do morto, né? Originais. Também a certidão comprobatória dos parentescos dos herdeiros. Então, quem é filho tem que provar que é filho, certidão de nascimento, certidão de casamento, né? Certidão do cônjuge, do casamento com o cônjuge sobrevivente, certidão dos herdeiros, se tem pacto antinupcial, levar o registro do pacto, tem que colaborar. As certidões de propriedade do imóvel, dos direitos relativos a esse imóvel, outros documentos necessários para comprovar a propriedade de bens móveis, documento de carro, extrato bancário, certidões negativas de tributos. Vá lá que o cartório normalmente emite isso pela internet, mas se puder já fazer, né? No caso de imóvel rural, tem que levar o certificado de cadastro de imóvel rural, que é emitido pelo INCRA. Enfim, e também é necessária a certidão
que comprove a inexistência de testamento. Isso normalmente o próprio cartório vai providenciar, porque ele entra naquela central lá do tabelionato de notas, né? SENSEC, de escrituras e procurações, e aí ele vai entrar naquele módulo específico lá do registro dos testamentos online, o RCTO, e vai entrar, pedir uma busca nacional. Atenção, tem aí algum testamento em nome do CPF e tal? E aí normalmente vai vir uma certidão, olha, não tem nenhum testamento. Então ele já apresenta isso, junta isso entre os documentos e está liberado, porque se encontrar um testamento lá, a princípio não vai poder fazer. Então uma das verificações são essas, né? Certidões de casamento e de óbito não precisam estar recentes, né? Não precisam ser recentes, mas as certidões das pessoas solteiras têm que ser posteriores à data do óbito. Essa é uma exigência, uma regra de São Paulo. Certidões de pessoas solteiras têm que ser mais novas do que ser despedidas depois da data do óbito. E pode haver uma cisão da partilha, cabe uma cindibilidade, vamos dizer assim, como a gente já falou no registro de imóveis. A partilha pode ser parcial, eu sou obrigado a partilhar todos os bens. Eu posso partilhar metade dos bens hoje, 2/3, ou todos menos um, e deixar aquele determinado imóvel para desenrolar depois. Sim, podem ser partilhados apenas alguns bens, né? Não precisam ser todos, mas é preciso que todos sejam declarados, mencionados. Todos os bens devem ser declarados, ainda que apenas alguns sejam partilhados naquele momento, ok? Se não for, o que não for partilhado no inventário propriamente dito, vai ter que ser depois objeto de sobrepartilha. Sobrepartilha para que aquele imóvel possa ser partilhado. E aí vai ser outra escritura, talvez vai exigir outra declaração junto ao fisco, outros custos, etc. e tal. É opção da pessoa, às vezes nem é uma questão de opção, não se sabia daquele bem, foi esquecido, foi descoberto depois, enfim. Tem gente que tem uma vida meio misteriosa e nem sempre os herdeiros sabem direito o que fazer. Mas a sobrepartilha pode ser feita por escritura, e digo mais, pode ser feita sobrepartilha por escritura, até mesmo para partilhar um bem que esqueceu de ser feita a partilha dele, mesmo que essa partilha seja judicial. Poxa, então fez uma partilha judicial e esqueceram 2 bens, tá? Pode esse 2 bens serem partilhados na escritura? Pode isso ser feito sim por escritura, mas é claro, tem que preencher os requisitos. Então vamos imaginar que antes fizeram lá em juízo porque tinha filhos menores. Esses filhos cresceram, ficaram maiores, agora vai sobrepartilhar? Pode ser feito sim por extrajudicial, né? É importante também, assim como na separação tem que dizer, está ciente que tem que fazer a averbação dessa escritura no RCPN, ou então, no caso da reconciliação, né, coloca lá, não, esta reconciliação ela não atrapalha, não prejudica direitos de terceiros, etc. e tal, lembra? Durante o período de separação. Também no corpo da escritura de inventário, né? Então você vai lá numa prova escrita, vai fazer uma escritura de inventário. Tem que constar expressamente, ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros. É uma ressalva que tem que ter. Possivelmente não tem nada, não vai afetar o direito de ninguém, mas isso tem que estar escrito. Se você faz uma prova e esquece dessa expressão, dessa frase, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavras. Pode ser descontado um ponto precioso por causa de 7 palavras, ok? E quando tem um herdeiro só, tem partilha? Vamos dizer assim, partilha da ideia de parte, de pedaço, né? De multiplicidade. Se é uma pessoa só, não vai ter partilha, vai ter adjudicação. Vamos dizer assim, quando a parte é o todo, é um jogo de palavras, né? Não tem parte do todo. Quando a parte que te cabe é tudo, não tem sentido partilhar, você vai receber tudo. O ato de receber tudo chama-se adjudicar, ok? Pode ser feita a adjudicação? Não é partilha, é adjudicação. Bom, só é adjudicação porque é uma partilha para um. Ele leva tudo, então ele adjudica.